Assim disse Yeshua HaMashiach, texto de João 5,46. Yeshua disse aos judeus que criticaram ele: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Segundo o Evangelho de João, Yeshua disse que Moisés escreveu sobre ele. Moisés escreveu o que sobre ele? Se nem o texto bíblico é garantido que foi Moisés que escreveu. É só uma especulação. E a gente vê no texto do Êxodo. Moisés, depois que ele quebrou as tábuas da Torá, no acesso de raiva com o povo lá, que estava na idolatria, quando ele voltou ao monte para reescrever as tábuas da Torá, de acordo com Êxodo 34, 28, o texto diz que, quando Moisés retornou ao monte, foi ele mesmo que escreveu, ele mesmo que reescreveu as tábuas da Torá. Mas Deuteronômio 10,4 diz que, quando ele voltou no monte, foi o próprio Yah, Deus Eterno, que escreveu, de novo, a tábua da Torá a segunda vez. Afinal de contas, foi Moisés ou foi Yah que reescreveu a tábua da Torá? Na verdade, quando o texto diz que Moisés escreveu as palavras de Yah, ele está se referindo a tudo que está escrito do capítulo 21 a 23 de Êxodo. Moisés escreveu os estatutos divinos, as regras e estatutos do Deus Eterno. Quer dizer, aquelas regras que eram mais imediatas para a vida diária do povo. Yah escreveu suas 10 declarações celestiais nas tábuas de pedra, a Torá, que Torá é isso, é o que está nas tábuas de pedra, e mandou Moisés escrever os estatutos para o povo. As normas e estatutos do Deus vivo é o quê? É a Torá explicada de um modo a ser aplicada diretamente na vida comum do fiel. Um escolhido do Deus Eterno não deve viver igual a todo mundo. Já pressupomos isso, né? De natureza. Senão não vai ter diferença nenhuma entre um escolhido e um não escolhido. Por isso, Moisés transcreveu as normas e estatutos do Deus Eterno para o povo. Moisés escreveu aquilo que estava estabelecido para o povo seguir como procedimento de vida, diante do Deus Eterno. Êxodo 24, verso 4 a 7 diz: e Moisés escreveu todas as palavras de Yah e pegou o rolo do pacto e leu aos ouvidos do povo. Foi isso que Moisés escreveu. Moisés não escreveu o texto bíblico. Ele escreveu as palavras de Yah, os estatutos para o povo viver na prática, e pegou o rolo escrito e leu para o povo. E é nisso aí que a Bíblia diz que Moisés escreveu sobre Yeshua. Ao escrever as normas e estatutos do Deus Eterno para o povo, que é tudo aquilo que nós lemos dentro de Deuteronômio, ele estava abrindo a mente do povo para a redenção de Israel e preparando o seu povo para aceitar o Redentor que estaria para vir mais tarde. Texto de Deuteronômio 18. Yah diz: eu levantarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E mais para frente, capítulo 31, depois de falar essas coisas para o povo, Deuteronômio 31:9 diz que Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes. Ou seja, tudo aquilo que está relatado, que Deus falou com Moisés, do capítulo 10, 15, 18 até o 30, 31, Moisés escreveu todas aquelas normas e entregou para os sacerdotes, que era quem ia fiscalizar, entre aspas, o modo de vida do povo eleito para o Deus que os elegeu. Yah teu Deus levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, disse Moisés. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste a Yah teu Deus em Horebe no dia da congregação. Aí mais para frente, Yah diz: eu levantarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Mas por que Yah falou sobre isso numa época tão distante da era messiânica? Porque o jeito de agir do nosso Deus é esse. Ele dá um ensinamento ao seu povo, que tem que repassar o ensinamento de geração em geração, para que toda geração do povo eleito possa ser preparada para viver de acordo com o Deus Eterno. Depois é dito a eles que no futuro Yah ia levantar alguém como Moisés. Esse alguém como Moisés, obviamente, Yeshua HaMashiach, o homem Yeshua. Yeshua era alguém como Moisés. Porque se você analisar o que Moisés era, do ponto de vista espiritual,
Moisés não era profeta, não era pastor, não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Moisés era mediador. Moisés foi o mediador do pacto antigo, na prática. Apesar dos seguidores de judaísmo dizerem que não precisam de mediador, nós não precisamos de mediador. Na verdade, Moisés é o mediador do pacto antigo. Tudo veio por meio dele. Mas tendo vindo depois o homem Yeshua, esse também estava na posição de mediador, só que mediador de um pacto novo, o qual não é como o pacto antigo. Jeremias 31 fala sobre isso. O autor de Hebreus repete, fala a mesma coisa. Eu farei um pacto novo com a casa de Judá e Jerusalém, que não será como o pacto antigo. Moisés foi o mediador do pacto antigo e Yeshua o mediador do pacto novo. Conclusão. Moisés não escreveu o texto bíblico e nem escreveu as tábuas da Torá. Ele escreveu as normas e estatuto para o povo de Israel, que faz parte da Torá da mesma forma. As normas e estatutos são como uma espécie de explicação estendida da própria Torá. E a Torá nada mais é do que a preparação espiritual do povo. O povo deveria ouvir a Torá e viver de acordo, e passar isso às gerações posteriores, para que toda geração do povo de Deus se tornasse apta a reconhecer o ungido e a era messiânica, quando ela viesse. Só que a maioria não reconheceu porque depois a Torá foi distorcida, transformada numa mera religião. Mas de qualquer forma, foi assim que Moisés escreveu sobre Yeshua. Ele transcreveu as normas de vida para o povo de Israel. E depois, mais tarde, disse ao povo que ia levantar alguém como ele, que ia dar sequência a tudo isso que ele ensinou, ensinando as mesmas coisas, só que trazendo a interpretação messiânica, que é a parte que cabe a Yeshua.